Fala galera, pô, tô aqui com o Xavier da Boca Rosa, um dos nossos grandes clientes aí e bem antigos também, para falar um pouco desse mundo com IA, os principais benefícios e como foi toda a jornada. E bom, vamos lá, para começar, Xavier, antes da gente entrar em Boca Rosa, cara, eu queria saber um pouco mais de ti, quanto tempo de empresa, quais são os teus desafios hoje na Boca Rosa, fica à vontade para se apresentar. Boa, boa. Fala, galera. Muito prazer. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite da gente estar aqui batendo um papo, trocando uma ideia, falando sobre coisa boa, né? Vamos falar de case. Mas vamos lá. Bom, sou o Xavier, estou caminhando aí para 2 anos de Boca Rosa. Hoje na frente do time de CX, de projetos, né? Mordendo ali também um pouquinho de S&OP, dados e tudo mais. Cara, antes de chegar na Boca Rosa, né, passei por empresas aí como Mercado Livre, algumas startups como Trella, Frubana e tudo mais, né? Então, hoje, olhando para Boca Rosa cada vez mais vem entendendo, né, que CX ele pode ir além, pode virar mais um ecossistema do que propriamente dito aquele time de atendimento. E aí por isso que a gente tem absorvido, né, novas frentes e novas novas oportunidades, né, dentro da Boca Rosa para que a gente leve a experiência e a voz do cliente mais adiante. Acho que é um pouco disso, um breve resumo, assim. Boa, massa. E, cara, duvido que não conheça a Bianca, a Boca Rosa, mas eu queria que tu me contasse um pouquinho mais sobre a Boca Rosa Company, vai. O que Boa. que é essa empresa, como que funciona e até mesmo como que é dividido o time de vocês hoje. Boa, perfeito. Pô, a Bianca já, realmente, como você falou, todo mundo já conhece, já está conectado com a Bia de muito tempo. Ela vem ali desde a época do YouTube, então traz uma comunidade muito forte com ela desde então. Antes do ano passado, né, a Bia tinha um sócio investidor e lidava ali com outro mercado, vamos dizer assim. A partir do ano passado, ela começa a voar solo, né? Então, olhando para todas as etapas da empresa, então, desde da matéria-prima, da contratação de parceiros ali para a fabricação dos nossos produtos e tudo mais, até a entrega para o consumidor final, a parceria com clientes B2Bs, que são super estratégicos e importantes para a gente. Então, essa é um pouco da Boca Rosa, né? A gente se divide em duas frentes, podemos dizer assim, tem a frente ali para o varejo, né? E também tem a frente artístico da Bia, então tudo que envolve a imagem dela e tudo mais. Mas acho que um ponto super importante de dizer, e é algo que é um desafio interno nosso, né? Boca Rosa tem um nome gigante, mas estamos muito próximos de completar um ano de operação daqui a 2 semanas, né? Então a nossa operação 100% no nosso controle, ou olhando, como eu comentei, né, de ponta a ponta do negócio, ela começou em outubro do ano passado. Para os nossos parceiros B2B, nós começamos em janeiro desse ano, então é um desafio muito interessante, de expectativa mesmo, a expectativa do nome que chega da Boca Rosa, mas de uma operação que tem, de uma empresa, né, que tem aí um pouco mais de um ano estruturando e etc., mas de operação mesmo vai bater um ano agora. Então acho que é um pouco disso sobre Boca Rosa. Pô, fiquei surpreso agora, super recente, né, Super essa recente. operação. Mas me admira o quão já avançados vocês estão, principalmente olhando para CX maturidade. Até a gente estava trocando uma ideia antes sobre empresas que ainda mal sabem o que é CX, que ainda atrelam muito a suporte. É notável, assim, como vocês já estão fora da curva, assim, tão pouco tempo. E, cara, é o que eu costumo falar quando a galera me pergunta sobre isso, assim, é muito do que vem da Bianca, sabe? Voltando no que eu comentei, ela vem com essa comunidade muito forte desde a época do YouTube, então ela sabe a importância de estar conectada com essa galera, sabe da importância de uma experiência positiva para
possíveis promotores em algum momento de crise, que a crise ela vai acontecer em qualquer empresa, né? Então é muito importante que você tenha uma galera contigo. Então isso facilita muito. Eu vejo muitas empresas por aí que tem esse CX, a voz do cliente e tudo mais, mas que não passa de um discurso, mas porque é um trabalho muito de formiguinha, né? Você conseguir mudar a mentalidade meio que top-down, assim, de como que a galera enxerga CX, só a área lá do atendimento, ou como que realmente o impacto em receita, o impacto em visibilidade, em reputação, que ter realmente a voz do cliente, uma cultura focada no cliente, tem positivo para a empresa. Então, facilitou muito, nós largamos alguns passos à frente por conta de que a Bianca sabe dessa importância. A Bia sabe de quanto que é positivo trazer a voz do cliente para dentro da comunidade, sabe? E, pô, me fala um pouquinho desse cenário antes da IA, principalmente. Imagino que a audiência da Bianca ali, que já era elevadíssima no YouTube, cara, no TikTok, Instagram, cresceu muito mais. E imagino que ela consiga gerar muita receita a partir disso, né? Só que com receita vem também, cara, atendimentos, pedidos, o suporte ele é totalmente exigido. Me conta um pouquinho como que era esse cenário antes da IA. Boa. Cara, nós fizemos uma live em junho do ano passado, né, de 2024. E como você falou, a Bia ela tem muita facilidade em gerar esse buzz no mercado, em gerar essa expectativa, né? Acho que até o que está ali no PPT, né? Crise no pós-venda, ele é igual a alto volume de contatos, mais experiências desalinhadas. E o que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, quando a gente gera muita expectativa e a experiência ela não acompanha isso, vai ter um alto volume de contatos, consequentemente vai ter uma crise no atendimento. Então nós geramos um buzz, uma expectativa, os consumidores Boca Rosa estavam vivendo essa expectativa de a nova marca vai vir, o novo branding e etc. E aí nós fazemos uma live em junho do ano passado, a gente fatura muito com essa live, a gente consegue impactar muitos clientes e trazer algo muito importante para aquele momento, para aquela virada de chave da Boca Rosa. Só que aí depois a gente acaba passando por alguns problemas, né? E esses problemas eles foram diversos. Nós tivemos problemas com integrações, o que dificultou aquele volume de pedidos seguir o despacho e encaminhar as atualizações para o consumidor final. Então, eu gerei uma expectativa de ter o produto novo da Boca Rosa, e aí, consequentemente, eu não tinha nenhuma atualização sobre a minha compra que eu fiz na live, né? Então, experiência desalinhada. Ou então, nós tivemos também alguns problemas na qualidade dos nossos produtos, então os produtos começaram a chegar para o consumidor final e a gente percebeu um mini problema ali que nós tínhamos na embalagem que nós estávamos usando naquele momento. E aí começa acabei de comprar um produto que eu estava com uma expectativa gigante, e quando chega aqui, está com o produto quebrado, né? Ou então eu não consigo utilizar o produto daquilo que me foi prometido, a expectativa que eu gerei e etc. Então, a Bia consegue gerar um buzz incrível, trazer essa comunidade com ela. Consequentemente, a gente enfrenta alguns problemas, então temos ali uma queda na jornada. Não tinha IA nesse momento, então a nossa fila deu um salto gigante. O consumidor moderno ele quer um atendimento rápido quando ele entra em contato, principalmente por se tratar de uma marca nativa digital, cara. É a galera que está no Instagram, no TikTok, o vídeo curto, é tudo para ontem, né? Então, nós passamos por esses desafios. Eu tinha 3 meses de casa, eu acho, 3, 4 meses de casa. Eu falei, cara, o desafio aqui vai ser interessante. Sempre gostei muito de desafios, e ali deu para a gente ter certeza que o desafio seria bem interessante para a gente desbravar por isso. É uma comunidade, é um diferente do que eu estava acostumado, muito ligado e conectado com esse consumidor moderno. E aí, cara, foram esses impactos. Até que chegou um momento que, em algumas salas de reuniões aqui, a gente debatendo sobre a experiência do cliente nesse momento de crise, que a gente toma uma decisão de parar mesmo a operação, e aí a gente para depois dessa pré-live, entendendo desses impactos, e só volta em outubro, depois de corrigir tudo, mas até que corrigisse tudo
tinha que tratar com o cliente, tinha que se reconectar com a nossa comunidade, etc, né? Então, assim, nós tivemos um alto pico de atendimento, e aí nosso NPS caiu para 32, nosso Reclame Aqui estava em 3.3 e a carinha bem vermelha lá de não recomendado, um C7 de 64, 25 horas que o cliente demorava ali para ter um atendimento concluído, né, que é o nosso TMA, além do FCM. Então, a cada 10 clientes, eu só conseguia resolver no primeiro contato só 7, né? 3 ali, mais ou menos, voltava comigo, e isso para o cliente é ruim. Ele fica voltando, agora falando da nossa experiência, né? Nós, enquanto consumidores, quanto mais a gente precisa voltar para resolver um problema, mais frustrante é, né? Então, fora o tempo de fila, o SLA gigante e tudo mais. Então foi esse um pouco dos desafios ou do cenário antes da IA, devido ao impacto que nós tivemos ali no primeiro momento. Vale dizer que, se não tivesse tido esses problemas, talvez a gente não teria pulado para a IA? Não, cara, porque hoje, com a IA em momentos de lançamento, a gente já sente o impacto, porque é um momento sazonal que gera mais aquela expectativa, é um produto novo, então a nossa fila aumenta também. Ainda bem que hoje nós temos a IA, não vou contar quanto que nós temos de retenção ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas hoje com a IA, ela já nos ajuda muito. Então, não é que nós tivemos esse cenário porque nós não tínhamos IA naquele momento. É muito de que na verdade, com a IA, ela teria ajudado sim a esse volume não estar dessa forma, sabe? Eu acho que é isso que eu queria deixar. Cara, pô, animal. Até porque também tu falou, né? Que teve problema de embalagem, cara, parece que tudo aconteceu no mesmo momento, né? Me chama a atenção cara, a operação, vocês decidirem pausar a operação para fazer essas tratativas, entrar em contato com os clientes frustrados. Acho que é uma decisão muito ousada, mas pô, acho que fez todo sentido. Conseguiram arrumar casa, né? E aí, final do ano, vocês retomam e conseguem já com o IA ter resultados absurdos. É isso, são Muito nessas massa. atitudes assim que a gente percebe o quanto que é importante para a companhia, e vem disso top-down, cara, olhar para o cliente. Se fosse qualquer outra empresa, sei lá, vamos continuar, a gente tenta silenciar essa crise ou tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Só que, cara, o cliente não é assim, né? O consumidor moderno, ele quer saber que, pô, você está atrelado aos seus propósitos de marca. E a propósito de marca da Boca Rosa é o poder de inspirar. O que a gente estaria inspirando se a gente continuasse, né, tentando silenciar o problema ou algo assim, sabe? Uhum. Pô, animal. Pô. E, cara, me conta um pouquinho em relação a desafios. Então, pô, todo time de CX ali tem alguns objetivos, mas sem IA, ou, por exemplo, pô, crescer a todo custo só contratando novas pessoas fica muito difícil. Como que era essa questão aí para vocês? Boa. Cara, além de todas aquelas métricas que a gente acabou de apresentar, que estavam ofensoras, e esse era um desafio, recuperar esse resultado e recuperar esses números, nós temos esses outros desafios que não estão ali completamente palpáveis em números, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisava, sim, escalar o nosso atendimento, a nossa operação, ela era e é muito enxuta até hoje, então a gente precisava escalar isso, mas sem perder essa conexão e essa personalidade de uma marca nativa digital, então a forma de falar e etc. Então eu poderia colocar aquele chatbot quadradão, pô, eu ia conseguir escalar esse atendimento, mas eu ia perder essa personalidade que tem da Boca Rosa, o jeito Boca Rosa de conversar, né, esse dinamismo. A gente também precisava garantir agilidade e empatia, então eu precisava, principalmente nesses momentos sazonais, no momento que eu gero mais expectativa, eu sei que a galera vai vir com tudo, e se eu frustrar essa expectativa, provavelmente ali eu vou ter um pico, né? Então, nesse momento, eu precisava ter empatia, eu precisava garantir que minimamente a primeira resposta aquele cliente ia receber rápido, né? Para que eu conseguisse tratar com velocidade e continuar me conectando com aquele cliente. Acho que um desafio super importante também, eu venho levantando essa bandeira aí no LinkedIn, aqui internamente, etc. E para quem que eu converso sobre CX, a gente já falou sobre isso aqui, não adianta eu ter
uma área de CX que ela só é vista como um time que atende e que apaga incêndio e que só resolve problemas. Não, CX ele tem uma possibilidade gigante, que é um dos valores que a gente tem aqui para a área de CX, que é a gente consegue mudar o negócio. Né? Então, como que a gente consegue mudar o negócio? Cara, trazendo a voz do cliente, entendendo os dados que a gente tem aqui diariamente do que o cliente está gritando para a gente, né? O relacionamento com o cliente, sabe aquele, fazendo uma analogia aqui, um relacionamento, um casal que não troca uma ideia, que não conversa, e aí quando estoura, cara, não, vamos terminar, vai cada um para um lado. Mas quando você está alimentando aquela conversa diariamente, quer dizer que o quê? Você ainda acredita naquele relacionamento, né? Então, quando você recebe uma interação do seu cliente, tem alguma coisa que ele tá querendo te contar ali, do tipo, ó, se você continuar pisando na bola comigo, cara, eu vou pro concorrente, né? Eu vou sair, às vezes eu vou sair silenciosamente, etc. Então a gente precisa, enquanto área de CX, e esse era um dos nossos desafios, saber ler, interpretar esse cliente e levar essa voz do cliente internamente para tomadas de decisões, para mudanças estratégicas do negócio. Se o cliente está reclamando que ele não consegue encontrar o nosso produto no site, pô, eu vou levar isso numa reunião aqui com o time de Econ e falar para eles mudarem essa etapa da jornada, porque nós estamos tendo ofensores ali. Então a gente tinha muito esse desafio de fazer com que CX fosse visto como, cara, não é só uma área que atende e resolve bucha ali, né, que apaga incêndio. Ela é uma área estratégica que consegue mudar o negócio através de insights para a gente. E para isso eu precisava de um time muito engajado e com tempo para fazer isso, né, com tempo para entender e não só ficar naquela velocidade de script e vamos pro próximo, né. Dos números, né, que a gente já falou, então reduzir detratores, aumentar ali a nossa frequência de retenção, de recompra, então para isso eu preciso ter uma experiência positiva, e então o esforço do cliente que ele tem para concluir uma compra com a gente, que é o SES, enfim, todo esse rolê aí era um pouco dos nossos desafios lá atrás, né? O animal. É muito essa questão de mudança de um CX para completar, né? O tirador de pedido, o apagador de incêndio, que é o... Aqui na Cloud a gente sempre gosta de falar o CX do modo bombeiro, indo de fato com o CX, cara, de alta maturidade, sempre ligado à receita, né? Como o CX ele deixa de ser uma área centro de custo e pô, como ajuda a aumentar a retenção, número de compras, recompras e tudo mais. Cara, Animal. 86% dos clientes hoje, eles assumem que eles podem pagar mais por uma experiência mais top, sabe? Então, assim, se o meu time de CX, ele consegue gerar essa experiência uau, vamos dizer assim, o cliente na hora de pagar por o nosso produto, ele não vai pensar duas vezes. Não, cara, eu tenho uma boa experiência aqui, né? Então, vale a pena o quanto que eu estou investindo nessa marca ou comprando esse produto e etc, né? Então, assim, essa parte do CX apagar incêndio, pô, ele vai existir em algum momento, sabe? Mas eu acho que é muito de mudar essa mentalidade de que não é só isso. É um ecossistema inteiro. Dentro desse ecossistema, tem essa parte de apagar incêndio que vai surgir no momento de crise. Então, eu preciso focar toda a atenção do meu time para como que a gente vai apagar esse incêndio que surgiu, como que a gente vai mitigar essa crise ou esse caso, etc. Mas e a outra parte do ecossistema é como que eu sou estratégico. Como que eu me conecto e sou embaixador lá no time de social, lá no time de e-commerce, lá no time de logística para levar a voz do cliente lá e defender isso, sabe? É pensar em todas essas ramificações que CX pode ter. Então acho que é nessa linha. Pô, legal, cara. Legal essa tua última fala. Ainda é algo pouco explorado, pouco falado, até no LinkedIn, que a gente vê nas próprias comunidades, que é o CX influenciador mesmo, né, cara, de produto, de conteúdo, roadmap. CX é quem está na ponta, quem ouve direto do cliente. Então, ele deveria ser a área mais importante, né, para tomar uma decisão. Exatamente. E parte da gente trazer projetos para o nosso guarda-chuva aqui de CX, né, da minha gestão, trazer dados também para essa gestão, é isso, sabe? CX consegue munir muito a companhia em relação a dados. E o dado de talvez de quem mais importa, que é o cliente, né? Não quem mais importa, mas assim, quem consegue trazer aquilo que a empresa como um todo quer, que é chegar na última ponta com uma venda.
Então, é muito nessa linha, assim. Projetos, cara, antes de pensar em criar um novo produto, o que estão falando dos antigos? A gente precisa rodar alguma melhoria contínua do produto que já lançou? Então, vai muito caminhando nesse sentido, né? Enfim. Boa, boa. Pô, vale muito o papo. Pô, só para falar disso, de CX como influência no nosso podcast aqui, nas nossas newsletters. É Boa, isso. total. Cara, me conta daí mais sobre essa decisão, então, pô, vamos colocar a IA para jogo, como que foi essa implementação e, cara, como foi esse passo a passo e tudo mais, pontos de atenção. Boa, perfeito. Como eu falei, assim, quando a gente se depara com o nosso desafio de, pô, a gente precisa escalar, mas não dá para ser aquele chatbot quadradão e etc. Não tem como você fugir de qualquer assunto de IA, basta você entrar em qualquer canal aí, hoje em dia você está sendo bombardeado com temas de IA, e aí você começa estrategicamente, né, a tomar qual é a decisão que eu vou tomar. Eu vou inflacionar o meu time, né, vou contratar um monte de gente, mas eu sei que daqui a pouco que eu resolver esse problema, meu pico vai baixar e aí não é operacionalmente sustentável continuar mantendo um time gigante, e aí eu vou ter que os layoffs que a gente abre o LinkedIn também aí e ver, ou eu posso escalar isso de uma forma estratégica utilizando uma inteligência artificial que vai estar comigo aqui 7 dias por semana, 24 horas por dia e etc. E que, falando agora de cloud, né, de Cloud Humans, que tem essa humanização, que eu consigo customizar, que eu consigo adaptar essa inteligência artificial até para que ela vá rampando como se fosse realmente um atendimento humano ali, né? Que eu tenho que fazer um feedback quando a gente faz a auditoria e etc. E aí, cara, assim, surge a Cloud Humans, o processo de implementação, assim, pô, super acessível vocês, e eu não me canso de falar isso para quem me pergunta sobre Cloud Humans. Vocês são parceiros demais, vocês realmente colocam essa cultura, né, do cliente no centro em qualquer reunião ou qualquer feedback que a gente leve. Meio que um trabalho lá no começo de pegar muito na nossa mão, da gente junto construindo, e vocês vão ajudando a implementar, a conectar na época no atendimento que nós tínhamos, né, no Omnichannel que nós tínhamos anteriormente. Então, a Boca Rosa ela não tem, né, essa parte tech, essa parte de desenvolvedores. E aí vocês chegam também para ajudar a gente, dar suporte e apoio nessa frente, que foi sensacional essa colaboração. A gente começa a implementar depois disso reuniões semanais ali para que vocês nos ensinem e nos ajudem a fazer a nossa inteligência artificial a rampar, colocando, como eu falei, um dos nossos desafios era crescer, mas manter a nossa essência. Hoje a gente coloca a personalidade na Rosa, né, que é a nossa Claudinha aqui da Boca Rosa, e, cara, ela usa emoji que a gente nem tinha colocado na primeira conteúdo dela, mas ela se adapta porque ela faz uma leitura do que o nosso time também tá mandando nas respostas. Então, assim, é genial o trabalho dela. Tem muitos clientes que encerram o atendimento e não sabem que falaram com uma inteligência artificial, e era muito isso que a gente estava buscando, porque por mais que o tema inteligência artificial esteja aumentando cada vez mais, ainda existe também muito preconceito do consumidor, né? Existem alguns casos eu já entro em alguns chatbots que eu sei que são mais quadradões, já na opção 9, né? Falar com o atendente direto. Nem dou uma chance. Mas como a Rosa, ela vem com uma comunicação muito humanizada, muito fluida, né? Então, se eu entrar em contato com a Rosa hoje sobre um tema de rastreio e eu entrar amanhã sobre o tema de rastreio, as respostas delas vão ser diferentes. Então, essa adaptabilidade que a Rosa tem, esse regionalismo, ela sabe usar um emoji específico quando ela percebe que aquele cliente usa aquele emoji ou usou algum tom, né, de comunicação. Então, todo esse processo só foram ganhos assim, para a gente desde julho até agora, né? Porque
não tem impacto para o cliente. É muito ruim quando você constrói um bot, você resolve dentro de casa, mas o impacto para o cliente é muito ruim, é frustrante, ele fica preso naquele bot infinito, o bot não entende o que ele está dizendo, e etc. Então, tudo que a Boca Rosa faz, assim, ela pensa muito no impacto do cliente, a gente já falou bastante sobre isso, e aí, cara, quando tem essa IA trazendo os resultados que está trazendo e não ajuda o nosso time, mas também não dá impacto no cliente no final, pô, é só ganho. A gente já conseguiu automatizar diversas coisas que o meu time humano teria que fazer isso, e é um trabalho um pouco mais repetitivo, e isso vai minando a motivação do time humano, e é por isso que nós temos altas taxas de turnover em todas as áreas de CX, mundo afora, porque é muito trabalho de repetição, mas quando você usa e o meu time tem que pensar mais fora da caixa para os casos que sobram para eles, aí a motivação está lá em cima. Eu estou realmente mudando a vida das pessoas que estão falando comigo, né? Eu não estou pegando um copia e cola aqui de um código de rastreio que a cliente só não conseguiu encontrar, né? Então acho que é nessa linha. Bom, uma verdadeira aula aí de como colocar IA na operação. Me chama a atenção essa questão de personalidade da IA, né? Muita gente atrela a IA como, pô, aquela resposta robô, sem sal. Mas quando a gente está numa operação como a Boca Rosa, que, pô, tem um branding muito forte, né, cara? É muito importante a gente colocar a IA que realmente respeite essa voz da marca, esse tom da marca. Então, a operação ganha muito na qualidade. Eu costumo falar que não adianta você colocar uma IA só para dar uma resposta rápida e reter, sem olhar a qualidade, né? Então, Exatamente. cara, as duas coisas precisam olhar, tá na mesma direção. E aí, qualidade, cara, tu consegue quando tu consegue colocar uma IA assim, empática, como tu falou, pô, usar emojis que o próprio cliente está usando na conversa, olha isso, é um nível de empatia, tu cria um senso de relacionamento surreal. É De muito massa conexão, né, esse cara? avanço. Hoje em dia, Essa é a palavra. hoje em dia cada vez mais as pessoas que do dia a dia, assim, nós queremos conexão. É por isso que, se você olhar, os grupos de corrida estão aumentando, estão sendo cada vez mais frequentes. A gente cansou de ser aquela pessoa sozinha, né? Nós queremos cada vez mais buscar conexão. E não é diferente quando a gente busca um atendimento. Não é porque eu nunca vi a pessoa que está falando comigo do outro lado que eu não quero me sentir conectado, que eu não quero ver que ela está entendendo realmente o que eu quero dizer, ou vendo o meu histórico de compras, ou sabendo o porquê e o impacto que, nossa, era um presente para minha filha, né? Não é porque é um atraso. Não, cara, é um atraso porque é um presente para minha filha. É um atraso porque eu ia usar esse produto para me maquiar para uma festa de aniversário de uma amiga de infância. Enfim, então nós estamos sedentos cada vez mais por conexão, né? Então, quando eu mando uma mensagem e do outro lado me usa o mesmo, me espelha meio que meu emoji ou o meu tom de voz, cara, isso vai gerando conexão, e conexão facilita a entrega no final, né? Bom, perfeito, perfeito. E, boa, cara, que eu queria trazer um pouco dos pilares ali que tu já comentou em um dos eventos. Como garantir o sucesso com a IA? Boa. Cara, hoje a gente. Vou seguir a linha desses pilares, que é algo que realmente para a gente dá essa visão de que não foi só por isso, mas muito por isso que a gente atingiu esse sucesso nos nossos números da inteligência artificial. Mas a gente faz alguns testes, sim, de comunicação, então uma mais amigável, outra um pouco mais direta, e através desses testes, deixando esses conteúdos na Rosa, ela sabe momentos em que vai usar cada comunicação e tudo mais, e qual, pô, esse aqui deu um C7 mais negativo, vamos tentar mudar essa comunicação, e aí é aquilo que a gente acabou de falar. Eu preciso garantir qualidade. Não posso estar aumentando minha retenção, segurando um monte de clientes lá, né, e garantindo que eu dei a resposta final, mas eu perdi a minha essência de qualidade, de conexão e etc. Então, eu ainda tenho uma pessoa do time que hoje se dedica a fazer a auditoria da Rosa, a garantir que as comunicações e que fazer essa análise, né, do que está performando melhor, o que está retendo melhor e etc. E aí já entra no segundo pilar, que são esses feedbacks
ali contínuos e reais. Então, hoje dentro do Hub da Cloud, né, a gente consegue colocar um joinha ou para cima ou para baixo, né, um like e dislike ali, que facilita a própria Rosa entender se aquele conteúdo foi corretamente, se ela precisa se adaptar ou ajustar alguma coisa. A gente usa os emojis, sim, como expressão da marca, somos nativos digitais, mas também com moderação, né? Então, não vai ser... Isso não acontece nem no time humano, nem na Rosa, de usar aquela quantidade exagerada de emojis e que parece uma coisa mais forçada. Então, a Rosa usa emoji, quando o cliente usa, ela consegue se adaptar a isso, e se não, ou se usou num momento inoportuno, nós colocamos lá e fazemos o feedback para ela. Um tratamento especial ali em casos mais sensíveis. Então, a Rosa, ela faz todos os primeiros contatos. Ela percebeu que é uma devolução, ou um problema de qualidade, uma reação adversa, ou algo nesse sentido que nós estamos sujeitos, ou atraso, sim, ela consegue gerar uma conexão, mostrar uma empatia e deixar muito claro também que, ó, até aqui eu posso ir com você, mas a partir daqui vai vir um time humano que vai seguir da mesma forma, pensando em soluções fora da caixa para ti. Então, ela é transparente, né? Eu acho que transparência também é um ponto super importante nos dias de hoje, de quem busca um contato com um time de atendimento, né? E como eu falei, esse monitoramento aí em tempo real. Então, hoje nós temos uma pessoa do nosso time fazendo essa auditoria, cuidando da Rosa, fazendo a correção dos conteúdos dela, e até em momento de, não, agora eu preciso puxar esse caso aqui para uma intervenção humana urgente. E não por erro da Rosa, mas porque é um cliente muito mais atritado, enfim. Então a gente já consegue fazer essa rotação também de forma rápida, para que a Rosa não fique insistindo em um momento que o cliente não está ali aberto, vamos dizer assim, para esse momento, para esse tipo de comunicação. Então, acho que a junção desses 5 pilares, elas conseguem para a gente dar um pouco mais dessa garantia de sucesso. Mas além disso, assim, eu acho que um ponto super importante é acreditar na sua inteligência artificial. Demora um tempo para ela performar, né? A gente não começou na retenção que nós estamos agora. Talvez se a gente tivesse desistido lá atrás, nós não estaríamos colhendo os frutos que nós estamos colhendo agora, né? Então, hoje eu faço, da mesma forma que nós temos a auditoria da IA, nós temos a auditoria do time humano. E o time humano também erra, assim como a inteligência artificial também vai errar, sabe? Então, você, da mesma forma que você dá um feedback, um one-on-one, nós brincamos aqui que tem esse one-on-one aí com a Rosa, para que ela vá se adaptando. As coisas, elas mudam muito rápido também aqui dentro, né? Então, entender que também vai ter uma nova adaptabilidade ali depois de subir um novo conteúdo, ou algo nesse sentido, revisitar os conteúdos antigos para ver o que faz sentido e o que não faz. Então, nessa linha, assim, desses pilares. Cara, muito massa. Eu acho que não tem como falar de um sucesso com IA sem falar de todo um trabalho humano. É até um paradigma, assim. Muitas pessoas acham que, pô, eu colocando a IA, cara, agora eu posso largar a operação. Pelo contrário. Pô, para eu conseguir ter resultado, cara, eu preciso de um olhar humano, principalmente uma pessoa dedicada, estudando do projeto. E isso é algo em comum com os nossos melhores clientes, assim, que tem as melhores taxas de retenção. 99% dos casos tem alguém dedicado a auditar a IA, a passar esse feedback ali, como tu falou, e até mesmo gestão de conteúdo, né? De nada adianta, quando eu vou implementar a IA, vou subir a base de conteúdo, mas nunca mais revisitar, atualizar as informações. Então, cara, tudo isso acaba compilando numa maior taxa de retenção. Cara, é o que a gente fala, nossa, vai substituir. Não, mano, não vai substituir, você só vai mudar um pouco dos focos ali, mas o trabalho ele vai seguir basicamente o mesmo, né? Hoje eu vou fazer para 5 pessoas, então eu preciso me dedicar para fazer para 5 pessoas, para preparar materiais diferentes, ou agora eu faço para uma
inteligência artificial só, né? Para a quantidade de. Pega uma amostragem, faço para essa quantidade. Meu esforço é muito menor, mas a essência, ela segue existindo. É eu entender os feedbacks, é eu mudar os conteúdos, é lapidar, né? Assim como o papel do gestor também é fazer isso com o humano, hoje chegando a inteligência artificial, né, vão surgindo cada vez mais esses tipos de serviços, assim, que são os a galera que faz a manutenção dessa IA, que faz essa IA continuar sendo uma inteligência lá na frente, né. Então, acredito que é isso, assim, é você continuar dando a mesma importância, é a mesma importância, só que numa escala de esforço para você muito menor e numa escala de impacto muito maior. Eu acho que é esse paradoxo também, sabe? Boa, boa, não, total. E como tu falou, são novas funções que estão sendo criadas, né? Agora é o analista, cara, de IA, o analista de auditoria de IA, o analista só para fazer gestão de conteúdo, atualizar e tudo mais. E tudo isso, cara, acaba refletindo numa melhor experiência do cliente, né? Cara, quando a gente pega, então, por exemplo, a Cláudia retendo, não vou falar já o número, a gente vai falar na sequência, mas a quantidade que retém hoje, por exemplo, o que permitiu principalmente o time humano? O que eles ganharam com essa queda de demanda para eles? Onde eles conseguiram focar? Cara, além do fator motivacional, né, principalmente que eu já comentei aqui, porque ninguém quer ficar fazendo trabalho repetitivo todos os dias, né? Eu não quero ficar copia e cola o código de rastreio, eu não quero ter que ficar explicando toda hora o que é o stick pele para o nosso cliente, porque isso a médio e longo prazo vai me desmotivando. Existem alguns dados sobre isso, né, que falam que realmente a galera do mundo do atendimento, acho que é 80 e poucos por cento, fala que o mais tenso, o mais chato dessa parte é fazer um trabalho que poderia ser feito por um robô. Então hoje nós temos esse robô para fazer esse trabalho, né? Então vamos evoluir esse time para que tenha esse motivacional, tenha esse pertencimento. Mas aí foi como eu já comentei também, o time humano ele passa a ser mais estratégico. Eu passo a ter que pensar mais, porque se um problema chegou para mim, quer dizer que a Rosa, com a porcentagem de retenção que ela tem, não conseguiu reter. Então, cara, eu preciso pensar melhor nos meus fluxos, eu preciso pensar melhor nos conteúdos da Rosa, eu preciso pensar melhor se esse produto precisa de alguma melhoria, e aí meu time humano passa a ser mais estratégico, passa a ter que pensar numa ação de encantamento. O problema é muito mais tenso, né? Então, se esse cliente chegou aqui, ele deve estar com um problema mais sensível. O que eu posso fazer para encantar esse cliente? Foi assim, numa roda de conversa que chegamos à conclusão da ação de encantamento que nós faríamos para todos os clientes que tiveram problema na live do ano passado. E se nós não tivéssemos com a inteligência artificial, eu não poderia parar o meu time, levar o meu time para uma sala de reunião para a gente pensar junto numa ação de encantamento. Provavelmente eu teria que pensar sozinho, não teria a melhor ideia, porque várias mentes pensantes é muito melhor. Então, assim, hoje o time humano ele começa a pensar em várias ideias de encantamento, a gente vai criando um banco de ações de encantamento, e isso só acontece porque eu tenho mais tempo no dia a dia. Eu consigo me concentrar mais, não fazendo uma tarefa esteira de produção aqui, né? Para aqueles clientes que a gente percebe que são clientes de compras recorrentes, né? Um cliente VIP ali, a gente começa a dar um atendimento diferente para aquela pessoa. E isso é muito bom. Nós vivemos numa era que hiperpersonalização é muito importante, né? Então, o meu time humano ele consegue fazer, conectando com a inteligência artificial, fazer essa hiperpersonalização. Então isso ajuda também. Os casos que não foram resolvidos, meu time ele começa a conseguir fazer mais análise, por que aquele caso não foi resolvido, eu preciso levar uma melhoria. Hoje nós temos aqui um comitê de experiência do cliente, né, onde a gente coloca todos os heads dentro de uma sala de reunião e passa o que a voz do cliente está gritando para a companhia. E aí eu tenho vários embaixadores, eu tenho um embaixador que só trata dos temas de social. Então, além desse comitê, eu tenho uma pessoa do meu time que faz reuniões semanais com o time de social, que faz reuniões semanais com o time de supply. Por quê? Porque eu tenho tempo para que eles sejam estratégicos e que volte naquele valor que eu comentei com você.
mudar o negócio. A gente só consegue mudar o negócio se eu conseguir fazer análise, se eu conseguir entender o problema, se eu debruçar e pensar em soluções, porque senão é o que acontece na maioria dos casos das outras empresas. O time de CX vira aquele time reclamão. Mas por que ele vive o time reclamão? Porque ele só tem tempo para reclamar, cara. Ele está sobrecarregado, né? Eu tô com um monte de tickets na minha fila sobre o mesmo problema. Eu consigo parar para pensar numa solução? Não. Então o que eu vou fazer? Reclamar. O ser humano só reclama hoje em dia. Eu até brinco aí nos eventos e tal. Cara, como que a gente puxa assunto? Nossa, tá frio, né? Nossa, tá calor. Nossa, que trânsito. A gente só reclama. Então, se eu não tiver tempo para entender uma outra rota de trânsito, para que eu fure o trânsito, o pico e etc., eu vou reclamar, que é mais fácil. Então, quando a gente passa a ter uma IA retendo o que retém hoje, o meu time ele passa a ter que pensar mais nas soluções antes de reclamar, porque um dos nossos valores também é que reclamação não é estratégia, e aí a gente começa a ter esse time humano mais pertencente. Opa, pera lá. Na outra empresa eu era atendente de CX, eu só atendia. Aqui, além de ser atendente de CX, eu consigo me conectar com outras áreas e dentro dessas outras áreas propor melhorias, entender se faz sentido, se não faz, ter uma visão macro do negócio. Então, todas essas possibilidades, elas aconteceram dado o que hoje a Rosa nos ajuda e faz com que o meu time humano possa ser, de fato, mais estratégico. Pô, total, cara. É mais estratégico e até mais humano, eu diria. Porque aí, cara, tu ganha tempo, tu consegue respirar um pouco. Exato. Pô, ainda quero ver algum estudo que mostre como o impacto da IA para a saúde mental dos agentes N1, principalmente. Pensa, Super. pô, é uma outra Animal. realidade que acaba mudando. Cara, vamos lá, chegou o momento. Queria que tu Aí, compartilhasse os principais resultados com a Rosa implementada. boa. A gente abriu a cozinha de casa, né? Mostrou aqueles dados lá de julho. Vale dizer que, assim, ainda não falando desses que estão aqui, né? Mas quando a gente chegou em dezembro, 6 meses de inteligência artificial, nós batemos 78 de NPS, atingimos nota a máxima do Reclame Aqui, que é o RA1000. Hoje, a cada 10 clientes, apenas um volta, né, no nosso FCR, os outros 9 a gente consegue resolver no primeiro contato. O TMA é bizarro. Nós tínhamos 25 horas de tempo médio de atendimento. Com a inteligência artificial caiu para 3,3 horas. Então é um cliente muito mais satisfeito, né? É um cliente muito mais feliz, porque eu resolvo o meu problema ali muito rápido, né? Aí nós atingimos o nosso set de 84,3 e assim, esse 84,3 é só na Rosa. É só a nossa inteligência artificial. O time humano aí sobe um pouquinho mais, né? De C7, a gente já bate ali na casa dos 90, se for considerar com o time humano, mas com a Rosa, ter um 84% numa inteligência artificial, eu faço troca com N times aí sobre o C7 das inteligências artificiais da galera, e assim, tá muito acima o resultado da Rosa. Mas por quê? Porque ela é esse trabalho de conexão, é esse trabalho de usar a mesma linguagem. Então a galera sente que eu tô falando no Instagram e depois eu falo no atendimento, é a mesma linha de atendimento. Eu vejo a Bianca falando no History, a marca lançando um novo produto e fazendo vídeo, mas no atendimento se mantém, né? Eu sinto que eu estou falando no mesmo lugar, mesmo sendo uma inteligência artificial. A retenção, que hoje tá, esse slide já está atrasado, tá, Cláudio? A gente acabou de bater 54% de retenção. Vale dizer um ponto super importante: 80% dos nossos tickets hoje eles são de logística. Ter uma retenção de 50% dos tickets, mesmo o maior motivo de contato sendo de logística, que às vezes eu preciso alterar um endereço, às vezes eu preciso alterar alguma informação da compra, abrir um outro ticket com o nosso operador logístico e etc. Cara, é muito positivo. Basicamente, o que sobra para o meu time são essas mini etapas, né, que a gente precisa atender quando se trata de logística, quando se trata de uma reação adversa, que aí sim precisa de um fator humano. A Rosa já antecipa muita coisa, já pede foto, já pede os dados e etc. Então, quando chega para o meu time, já chega mais mastigado, vamos dizer assim. E, cara, quando a gente tem resposta rápida, a gente já falou do consumidor moderno, nós temos menos reclamações públicas, né? Então, minha nota do RA, ela evoluiu, o C7, etc. A minha produtividade alta da minha equipe, cuidando de CX de verdade, né? Aquele CX que é
experiência do cliente, não só atender e gerar suporte, apagar incêndio. Então, eu acho que esses são os principais impactos que nós temos atrelando com aqueles desafios, cara, golaço, assim, sabe? Eu acho que é nessa linha. Boa, boa. Acho que me chamou bastante atenção ali quando tu fala que a Rosa ela consegue até entregar mastigado pro N2. Cara, sempre vai ter, no suporte, sempre vai ter escalonamento, vai passar para N2, casos mais complexos, mas pouca gente fala da importância de já deixar mastigado. Até para o operador, por exemplo, no N2, cara, faz as mesmas perguntas que no N1 já aconteceu. Então, acho que esse é um detalhe super relevante também. A Rosa sabe fazer muito bem esse filtro, né? Então, para casos de qualidade aqui, a gente precisa de foto do produto, se foi um caso de reação, como que está a situação da onde foi passado o produto, que pode ser uma alergia ou algo nesse sentido. Então, a Rosa ela já consegue fazer esse filtro. Ah, tá, eu não consigo resolver. Mas para adiantar lá na outra ponta, me passa esses dados aqui. Então, quando chega esses dados, e aí já chega para o meu time humano, eu não ter que pedir isso e aumentar o meu TMA, né? Porque aí você pode ter, eu vou falar com o time humano, beleza. Aí você deixou o celular e foi, sei lá, lavar uma louça, sacou? E aí quando você volta, eu ainda tenho que mandar as fotos. Se eu já mandei, cara, quando você voltar para pegar o seu celular, o meu time já te passou todo o direcionamento. Né? Então a gente já ganhou tempo, nosso TMA enxuga. Então, não só a retenção, ela é bem importante, mas a antecipação também que a IA nos possibilita, para aqueles casos que eu não consegui reter, também já é animal, sabe? Já chegar com um resumo. Às vezes a Rosa trocou 50 mensagens com o cliente. Quando ela passa para a N2, ela passa com um resumo desse ticket. Ou seja, meu time humano não vai precisar ler essas 50 interações. O resumo já vem ali explicando para o que eu preciso fazer daqui em diante, né? Porrada, porrada. Xavier, cara, é surreal o case de vocês, é incrível esse crescimento, esse nível de maturidade que hoje vocês atingiram. Só que é aquele lema clássico, né? Sempre dá para melhorar alguma coisa. Cara, eu queria ouvir de ti, quais são os próximos objetivos aí, principalmente em relação a IA, que vocês estão almejando? Boa. Cara, nesse momento nós estamos na etapa de migração para o Cloud Chat, né, de vocês também, para centralizar tudo na mesma casa, né, sem essas integrações que nós fazíamos antigamente com o nosso Omnichannel, né, então nós estamos nessa etapa, e além disso nós estamos buscando aumentar a retenção com o Edge. Então, esse salto que nós demos ali de 44% para 54% é muito do Edge, né? Que aí eu não sei se você vai explicar para a galera, mas que também é uma outra frente aí de IA que faz mais a parte de back-office. Então, como eu comentei, 80% dos nossos casos eles são de logística, né? Então, antes a gente precisava pegar o código de rastreio e passar para o cliente. Hoje a gente conectou a Rosa e o Edge com o nosso operador logístico e com o nosso operador ali de onde está concentrada as nossas vendas. Então, quando o cliente ele chega para falar sobre um atraso, rapidamente a Rosa e o Ed ali, e eu não vou conseguir explicar essa dupla tão bem quanto vocês, mas eles se conectam, pegam a informação atualizada do nosso rastreio, do rastreio daquele cliente e já consegue passar. Isso tem aumentado muito a nossa retenção. Próximo passo é fazer isso para atualização de cadastro. Então o próprio Ed vai entrar vai entrar no nosso operador ali nos dados da compra do cliente e vai mudar o dado, o e-mail, o endereço e etc., sem também passar para o time humano para fazer esse trabalho. Então, com isso, nossa retenção com certeza vai evoluir. Então, essa é a nossa próxima fase que a gente está focado. Além, como eu falei, do Cloud Chat, para trazer essa centralidade ali em todos os produtos da Cloud Humans, parte de dados, enfim, conectada ali com o que a Rosa já está atendendo, com o que o Ed está atendendo e com o nosso time humano, sem essa questão de integrações. Enfim, muito nessa linha, nossos próximos objetivos aí de conquistas, né? Então, os nossos desafios estão concentrados aí agora. Pô, muito bom, muito bom. Cara, em relação só ao Ed, pô, explicou muito bem. É exatamente isso, tá, pessoal? Pensa que o Ed, ele é o nosso integrador ali de back-office, então ele que vai consultar diferentes sistemas, ainda mais quando a gente fala de uma operação como Boca Rosa, cara, e-commerce, status de pedido, como até o Xavier falou, 50% é dúvidas de logística. Então, cara, e ela vai conseguir reter mais se ela conseguir ter esse acesso
a outros sistemas. É isso que o Edge vai providenciar, essa troca, inclusive quando a gente fala de edição. Então, por exemplo, cara, eu quero alterar o meu cadastro. O Edge ele vai permitir essa consulta e edição também, tá? Xavier, pô, muito obrigado. Passou voando esse tempinho aí contigo. Cara, valeu demais pelo tempo e tô ansioso aí pra gente gravar um próximo Talks aí sobre a próxima fase da Boca Rosa, já com a IA retendo ainda cada vez mais. Pô, 70% eu acho que é o número de ouro aí que logo logo vocês vão conseguir reter, hein? Boa, com toda certeza. Mais uma vez aí, Cláudio, toda a equipe da Cloud Hilmas, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom trocar e bater um papo com vocês. Estamos juntos, estamos alinhados com os próximos desafios aí, tendo um time conectado como o de vocês, com certeza que a gente chega lá logo logo. Fechou, meu querido. Tchau, tchau. Fechou? Valeu, abraço, até mais.